Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Estamos agora, então, fazendo uma releitura do curso de modelagem e simulação. Se você quiser, tem na descrição do vídeo o link para esse curso, que é livre, gratuito e é feito pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Então, tem todo o material lá, enfim, a gente vai apresentando. E lembrando que se você achar interessante, se esse vídeo contribuir para você, por favor, não esqueça de curtir, comentar e ao final do vídeo, eu vou mostrar o roteiro, o rascunho do roteiro de como foi criada essa aula, ou foi imaginada, para fazer a releitura do curso, ou seja, um complemento àquele curso da Univesp, porque ele já tem um certo, digamos assim, tempo, né? Já passou um certo tempo. Então a gente está fazendo uma releitura visando aí incorporar tanto a questão da inteligência artificial quanto o uso de programação Python, que à época não eram coisas assim que eu diria que são impositivas, são importantes para você colocar dentro do curso de modelagem e simulação, que é o da Univesp, ou simulação de sistemas que eu estou ministrando agora de forma presencial também. Bom, então aqui está a nossa programação, né, pessoal? E esse diagrama aqui isso aqui é usado muito para aprendizado por reforço, que você tem um agente, ele faz uma atuação no ambiente, e do ambiente ele obtém tanto um novo estado do ambiente, né, e do próprio agente em função desse ambiente, como a recompensa, ou a punição, quem sabe, né? E depois, então, isso redefine ou modifica as ações desse agente. Essa ideia é interessante e a gente vai ver, então, de novo, a definição de cadeia de Markov, tá? Até porque o nosso ênfase nessa aula, nessa releitura, vai ser a questão do projeto 1, associado à semana 1, tá ok? E também vai falar de algumas dinâmicas que eu fiz aí em sala de aula presencial, e como é que essas dinâmicas podem ser associadas à questão de criação de novos negócios, como é que essa coisa da criação de novos negócios pode estar associado à cadeia de Markov ou aos estados de uma rede ou sistema, que entra muito essa questão do aprendizado por reforço que foi mostrado nesse diagrama. Vamos lá então, pessoal, vamos dar início aqui, de fato, ao nosso conteúdo. Só queria mostrar isso aqui, pessoal, a gente tem uma página que também vai estar na descrição do vídeo, e nessa página eu vou organizando essa colagem de conteúdos entre o conteúdo mais antigo, né, que é essa curso de modelagem e simulação. Aqui tem alguns conteúdos que são conteúdos gravados que eu faço, dinâmicas online com a turma. E esses conteúdos, infelizmente, só estão acessíveis para a turma que está tendo dinâmicas presenciais. Essa aula gravada, pessoal, é o resultado da interação que eu tive com a turma, por sinal, na aula presencial que não é gravada, mas aí eu faço uma consolidação de ideias, de entendimentos que eu consigo ter com a turma. Eu tenho do retorno com a turma, então a aula presencial depois se torna um conteúdo online, mas a aula online com a turma presencial depois fica só reservado para a turma que está tendo aula presencial. Mas, de modo algum, isso reduz aí a possibilidade de interação e entendimento do conteúdo, porque essa aula gravada normalmente é para tirar dúvidas do projeto computacional, tá? Que já, enfim, que está sendo colocado, apresentado, que foi, no caso, a ruína do apostador para a semana semana 1, que eu, inclusive, já comentei no vídeo anterior, tá? O que a gente fez de dinâmica em sala de aula, pessoal, o que a gente fez? A gente apresentou ali as várias sub-áreas da engenharia de produção. Claro que a gente não detalhou, a gente só mencionou. Você vê que são muitas áreas, né? Áreas aí bastante interessantes, né? De logística, pesquisa operacional, engenharia de qualidade, engenharia de produto, engenharia organizacional, econômica. Enfim, não vou listar todas. E, de certa forma, uma coisa que a gente queria também chamar a atenção são as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Inclusive, aqui no canal a gente tem aí vários vídeos falando de aplicações, usos da indústria 4.0, né? Tem investido muito nessa temática, ou falado, inclusive nos vídeos dessa própria playlist que a gente está fazendo a releitura do curso de simulação, né? Só para mencionar algumas, se você, por exemplo, está usando a nuvem, o que é a nuvem? É um servidor, pô. Eu estou usando um e-mail. Onde é que fica hospedado as informações desse e-mail? Fica num servidor, tá certo? Da Google, ou, enfim, onde é que seja esse serviço que você está usando de e-mail, ele está hospedado num servidor que todo mundo tem acesso através da internet. E é claro que tem a questão da cibersegurança,
que é você tem que ter como é que você entra para acessar esses dados. Enfim, tem uma série de situações aqui que você pode combinar, ou você deveria combinar na hora de utilizar certas tecnologias. Então, tem muitas das tecnologias que você talvez não perceba, mas elas já estão em uso de diversas formas. Claro que, eventualmente, robôs, integração de sistemas ou internet industrial pode estar um pouco mais distante da sua realidade, mas ela tem muitos usos atualmente e a integração entre essas diferentes tecnologias é bacana através da simulação, por exemplo, né? Ou como pegar todas essas tecnologias e relacionar com as sub-áreas da engenharia de produção, gerando novas aplicações. Isso foi a proposta da dinâmica em sala de aula, mas enfim, isso está sendo colocado agora nessa gravação, né, nesse vídeo, porque principalmente a ideia aqui, pessoal, é estimular, pensar grande, né? Que aplicações que a gente pode ter, né? Aqui, só para vocês verem, pessoal, isso aqui é como o Google, essa gigante da tecnologia, começou, né? Então aqui está o servidor, né? Estou falando em servidor. Então, o que era o servidor da Google à época que eles começaram? Era essa máquina super potente aqui, né, pessoal? Então, eles chegaram até a cogitar na época, pessoal, de serem vendidos para o Yahoo, porque eles não tinham dinheiro, eles conseguiram uma grana lá inicial e tal, mas o negócio era tão complicado e difícil que já tinham outras buscadores à época já estabelecidos com dinheiro, com um monte de recursos, né? Equipe, espaço, tudo que você pode imaginar. E à época eles não tinham nada, então era uma competição bastante desigual, mas o que fez a diferença foi a capacidade de ter tudo digitalizado, não fazer processos semi-automáticos que outros servidores, buscadores à época faziam, tá? Aqui é o início da Amazon, né? Olha só o escritório super incrementado, né? No início é difícil para todo mundo, né, pessoal? O importante é, enfim, será que a sua ideia é escalável? Será que ela resolve uma dor? E essa dor é uma dor que vai ajudar as outras pessoas de maneira interessante, né? Então, para quebrar essa coisa de pensar em caixinhas e pensar em possibilidades de aplicações, eu vou fazer um exercício que eu fiz em sala de aula, pessoal. E esse exercício, basicamente, é essa perguntinha aqui simples, ó, lógica e linguagem. Vamos pensar um pouquinho, hein? Lógica e linguagem é de humanas, né? Tem esse livro aqui que eu recomendo, que é um livro muito interessante, Os Inovadores, que ele põe todas essas noções de questão de como foram feitas as descobertas, quem fez, como fez, a história dessas pessoas. É um livro interessante, tá? E aí, antes de responder essa pergunta, pessoal, eu vou fornecer alguns elementos favoráveis, né? Para quê? Sim, a lógica e linguagem é de humanas, porque veja o seguinte, o Noam Chomsky, vamos colocar aqui uma referência, né? É um linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político. Poxa, parece que ele é de humanas. E aí tem aqui, ó, Aspects of Theory of Syntax, Noam Chomsky. Então, aspectos da teoria da sintaxe. Cartesian Linguistics, linguística cartesiana. Aí aqui tem The Chomsky Foucault on the Human Nature. Parece humanas mesmo esse moço, né? Que trabalhos que ele fez? Vamos dar uma outra olhadinha aqui. Se você for no Wikipedia e procurar hierarquia de Chomsky, né? Nossa, mas hierarquia de Chomsky? Por que ele fez isso? Para que serve isso, né? Então veja que agora eu mudei um pouquinho a minha pergunta. Eu tô falando lógica e linguagem de programação. É de humanas? Hum... Como assim programação? Ele fala aqui, tá aqui, você pode procurar depois. Hierarquia de Chomsky é a classificação de gramáticas formais descrita em 1959 pelo linguista Noam Chomsky. Aí possui 4 níveis e tal. São amplamente utilizados, né, os níveis 2 e 3, na descrição de linguagem de programação e na implementação de interpretadores e compiladores. Mais especificamente, o nível 2 é utilizado em análise sintática, computação, e o nível 3 em análise léxica. Peraí, mas o que o ChatGPT é? Você não está batendo papo, conversando com a máquina? Ela não tem que interpretar o que você está falando e ela não tem que gerar um texto que você consiga também entender? E aí tem aqui, pessoal, eu botei um zoom, né? Nas hierarquias de Chomsky e o que significa em termos de gramática, né? O que contempla aquela hierarquia, né? E
como é que ela pode ser reconhecida. E aí tem os conceitos de máquina de Turing. Ah, e o Turing está aqui nesse livro dos inovadores, né? Por isso que você está citando. Quem é Turing? O que esse cara fez? Foi simplesmente a pessoa que estabeleceu ali as bases teóricas do ponto de vista matemático que permitem hoje usar o computador tal qual ele é. E você analisando também a história dessa pessoa que está aqui, que quem será esse? É o Steve Jobs. Você pode procurar aí também, se você não souber quem é o Steve Jobs. Como é que foi o trabalho dele, né? O que ele fez? Enfim, tornar mais humanamente acessível a tecnologia, ter contemplar o aspecto humano da tecnologia, né? Então, tem coisas interessantes aqui. Inclusive, a história aqui da primeira programadora a primeira pessoa a programar ou a fazer um programa de computador foi, enfim, você pode descobrir lá também nesse livro. Você pode pesquisar aí no YouTube, você vai descobrir quem foi, tá? Mas foi uma mulher. Enfim, bem legal, tá? E aí vem aquela sensação de, não, mas espera aí, tá me confundindo. Lógica de programação, lógica e linguagem de humanas exatas. Pessoal, o problema é o seguinte, as coisas são complexas, são difíceis no nosso mundo, os fenômenos são complexos. Então, essa separação em caixinhas, ela ajuda a pegar material, a entender, a organizar. Eventualmente, após o domínio específico daqueles conteúdos, é interessante você fazer o crossover, ou a ligação, ou a interconexão, para gerar novas ideias. Esse é o truque. Esse é o truque. Não é porque é mais didático que você tem que continuar pensando de maneira separada. Claro que para fazer análise, para entender, para verificar, analisar numa visão, depois em outra visão, facilita. Mas não quer dizer que você só tem que pensar em uma dimensão ou com uma visão, ok? Um aspecto, as questões, os desafios. Então a gente deu além dessa dinâmica, depois dessa preparação para a dinâmica, a gente deu 10 minutos para o pessoal em sala de aula, mas você pode fazer também na sua casa, que é a dinâmica das ideias para as dores do mundo, né? Então eu fomentei aqui, eu tentei instigar, dando alguns exemplos, né? E será que você poderia usar os seus conhecimentos, ou ideias, ou tecnologias para, por exemplo, como é que você poderia resolver o problema do mar de plástico, mar de lixo, né? Ou desperdício, olha só que coisa espantosa, eu diria, né? O desperdício de comida, não me parece algo razoável isso aqui, né? Enfim, um trator manipulando milhões ou toneladas aqui, né? De comida, né? Enfim, algo espantoso. Só para ilustrar também, pessoal, eu coloquei em sala de aula a história da iSystems, tenho aqui, inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para essa apresentação, com os links que estão colocados, né, dentro dela. E aí a iSystems tem uma história bacana, porque eles fizeram basicamente, lá em 2013, né, eles lançaram uma solução que hoje seria considerada solução de inteligência artificial para uma indústria mais eficiente. Mas veja, em 2013, sequer a questão da inteligência artificial era tão assim evidente, vamos colocar, né? Ela já existia do ponto de vista acadêmico, mas não se pensava ela como a inteligência artificial como algo mais presente, né, para ser aplicado, enfim. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e desenvolveram um software, tá? Ou seja, eu estou usando os mesmos recursos que eu já tenho, e aí analisando os dados, eu coletava os dados do processo, tá? E você pode perceber aqui que você tem uma alta variabilidade e, eventualmente, pessoal, se isso passasse de um certo limiar, você teria que jogar fora o produto. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que botar isso num ponto bem alto, devido à variabilidade, porque você tinha um valor específico que você tinha que atingir, uma medida específica, e devido à alta variabilidade, para você não ter muitas perdas, porque o produto estaria fora de especificação, você botava o set point, né, que é o alvo, acima, e com o software deles, que é o Leaf, né, eles conseguem não só reduzir a variabilidade, mas reduzir também, digamos assim, a linha de referência, porque aí a variabilidade agora é menor, então você não tem
pontos tão extremos assim, não tem uma oscilação tão grande. Então, ainda que ele oscile para baixo ou para cima, ele vai estar dentro da região de especificação. Tá? Isso é controle de processos, né? E, e aí tem a história aqui, tem os links, enfim. É bem bacana, é bem interessante. Ok? Legal. E aí você fala, poxa, mas isso aplica onde? Isso aplica para a indústria de envase de líquidos, né? Você quer envasar. Imagina você fazendo esse envase para algumas milhares de garrafinhas ao dia. E aí você voltando naquele ponto de referência, a economia é isso aqui, né? Você pode reduzir o ponto de referência e essa é a sua economia. Quando você multiplica isso por milhões ao dia, ao mês, ao ano, você vê o ganho. Usando os mesmos recursos que você tem, você só alterou a forma como você faz usando um sistema de controle, tá? Inclusive, tem esse aqui muito bacana, essa reportagem da revista FAPESP, Terreno Fértil para a Inteligência Artificial, tá? E comenta várias iniciativas, inclusive essa da iSystems, está lá dentro, ok? Muito bom. Nesse sentido, pessoal, de quebrar caixinhas ou de fomentar a inovação, eu vou mencionar novamente o trabalho que eu e mais 2 professores no Unicamp a gente fez com os alunos, né, de graduação e pós, que foi de fomentar um produto que usa mapas, usa indicadores de inovação, enfim, e identificar padrões, tendências. Isso virou, inclusive, como se faz isso, virou tema desse livro, né, os projetos integrados verticalmente, VIP, uma metodologia de construção coletiva do conhecimento, né? Tá ali. E basicamente o que foi feito, pessoal, e o livro conta um pouquinho dessa trajetória e como fazer isso, é justamente essa construção de fazer rankings de inovação dos municípios do estado de São Paulo, várias formas de fazer isso, vários métodos matemáticos, a gente tem alguns vídeos no canal, tem inclusive uma playlist desse curso que está no canal, tá? E aí eu vou deixar na descrição do vídeo, lembra aí que tem o link para essa apresentação que tem esse link. E aqui está um mapa do estado de São Paulo, com os rankings dos municípios. É claro que uma cor mais forte, o município está melhor posicionado, uma cor mais clarinha, o município já não está numa posição tão boa. Mas enfim, então a ideia aqui foi tentar propor uma nova forma de fazer a construção do conhecimento, pessoal, através de projetos que duram mais de um semestre. Então, a disciplina ela tem os conteúdos lá específicos de aprendizagem de Python, de métodos para construir rankings, de web scraping, tem um monte de conteúdo, tá ali o curso, depois se você quiser dar uma olhada, nos vídeos, inclusive, você tem link aqui para os vídeos, para playlist, para código Python, para tudo. E a ideia aqui foi justamente mudar a forma de, eu faço uma disciplina, faço outra, e aí você vai chegar aonde com isso, né? Que problema é que você está resolvendo? Aqui do ponto de vista de gestão de recursos públicos ou identificação de mercados, entender que municípios são mais propícios para certos indicadores que levam à construção do ranking de inovação, enfim, tem várias coisas interessantes que podem ser derivadas, tá? Depois, pessoal, a gente fez uma consolidação dessa dinâmica em sala de aula, a gente passou um questionário ali, tentando captar as ideias dos alunos, e se eles estiverem me ouvindo agora, essas temáticas que eles colocaram ali vai ser importante para o projeto final que eles vão fazer e que vai seguir a metodologia que eu acabei de explicar agora. Essa metodologia, ao final de um projeto, as pessoas têm que dizer o que elas fizeram, como fizeram, colocando um vídeo no YouTube, tá? Enfim, tá lá, inclusive nessa disciplina. Essa disciplina foi inspirada na dinâmica da disciplina de projetos integrados verticalmente, que tem vários projetos que o pessoal põe em vídeo. Também tem isso, já coloquei no canal, a história do livro, enfim, tem uma dinâmica bacana. E aqui, pessoal, uma coisa interessante que eu queria comentar, essa coisa de cruzamento entre caixinhas, né? A gente pensa numa caixinha assim, pensa numa caixinha assado e às vezes não consegue ver como que uma coisa pode ajudar a outra. Nesse sentido, eu não sei se você já parou para pensar, mas por que o Elon Musk da Starlink está lançando tanto satélite, né? Ele está formando uma rede privada de satélites, né? A rede, veja que tem países, pessoal, países que tiveram que suar muito
para ter a sua própria rede de satélites. O Brasil, por exemplo, não tem sua própria rede de satélites. A Índia tem, a China tem, enfim, tem vários países aí que têm a sua própria rede, os Estados Unidos têm. Governos tiveram que investir muito pesado para ter a sua própria rede de satélite. Isso é tão importante que, veja o seguinte, seu Waze funciona como? É uma ferramenta de georreferenciamento. Então, algo tem que indicar onde é que você está. Né? O que é esse algo? Satélites. Né? Aí você fala, pô, mas o Elon Musk está gastando uma grana nisso só para fazer um novo Waze? Não é bem assim, mas enfim. Então, veja o seguinte, pessoal. Aqui tem essas duas reportagens que fala como é que funciona, né? Starlink opera em órbita baixa, né? Satélites de órbita terrestre baixa oferecem conexão rápida, e aí ele tem que ter muitos satélites para ter uma grande cobertura, né? Por quê? Porque o alcance é um pouco menor quando a órbita é mais baixa. Bom, enfim, tem a reportagem aqui explicando. E aí você já vê aqui a questão do business associado, tá? Então, como vai funcionar a parceria entre Starlink e Telefônica? Possibilita um acesso rápido à internet para pessoas em todo o mundo, inclusive em áreas remotas e rurais. A palavra-chave aqui é rurais, onde a infraestrutura de comunicação por terra é escassa. E se você prestou atenção até aqui, pessoal, lembre-se que a gente falou de indústria 4.0, que envolve robôs, automação, dados, mas isso tudo tem que ter servidores na nuvem, etc. Isso tudo tem que ter internet. Como é que eu conecto essa bagunça toda? Com internet. Então, nesse sentido, eu indicaria essas referências, pessoal. Por exemplo, tem uma coisa chamada agricultura de precisão, né? Então, a ideia é que você tenha um mapa detalhado da propriedade, das condições do terreno. Então, você pode... o trator aqui, ele pode aplicar de maneira mais adequada os recursos corretos para aquele terreno, né? Outra coisa, você já tem tratores autônomos hoje, né? Você tem aí drones para uma aplicação mais precisa de algo relativo ao controle de pragas, por exemplo, tá? E aqui tem uma notícia também bem interessante da parceria da Starlink e da John Deere, né? Para conectar máquinas agrícolas no Brasil, tá? E aí isso vai servir tanto para o agronegócio no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Então, vão trabalhar juntas para equipar máquinas agrícolas com internet de alta velocidade. Ok? Então, veja que aqui eu propicio não só a agricultura de precisão, mas como a total automação dos tratores, do que for necessário ali, tá? Ser utilizado. Aqui, pessoal, inclusive, por que eu estou falando isso? Porque você veja que essa disciplina que eu mencionei agora há pouco, que inclusive é uma disciplina que a gente constrói mapas georreferenciados, puxando dados ali do IBGE, mas isso também a gente aplicou para a logística da soja e montou um mapa georreferenciado e tudo, tá? Então, nessa disciplina, essa temática tá atrelada, veja aí que interessante, a questão de agricultura de precisão, logística, uma série de componentes interessantes. E aqui, se você quiser saber um pouco mais, pessoal, eu indico esse texto sobre geoestatística aplicada à agricultura de precisão, da Embrapa, né? Então, também aí um conteúdo livre, gratuito, interessante, tá? Além da página. E aí, olha só que bacana, a gente poderia pensar numa aplicação, pessoal, usando cadeia de Markov e possíveis estados de uma máquina, né? Veja que aqui eu poderia ter, basicamente, uma máquina em estado perfeito e a probabilidade de permanecer nesse estado perfeito. Ela pode, eventualmente, ir para um estado que está funcionando, porém não é o máximo da eficiência, e ela permanece ali, pode permanecer com uma certa probabilidade nesse estado, mas ela não volta a ser perfeita. Pelo menos as máquinas ainda não têm essa capacidade de regeneração, né? Eventualmente ela pode sofrer um processo de manutenção, ou alguém pode fazer uma intervenção para que ela voltasse aqui, mas se você deixar ela por ela mesma, essas são as probabilidades, tá? E de funcional, pessoal, ela vai com uma certa probabilidade para parada. De perfeita, ela poderia ir para parada também com uma probabilidade menor, mas uma vez parada, nesse estado parado, ela vai permanecer ali. Então você veja que eu poderia pensar em uma aplicação de cadeia de Markov, né, de estados de uma máquina para a questão da manutenção, ou quando fazer uma manutenção, ou quando vale a pena fazer a manutenção,
né? Ou qual a fração do tempo com essa dinâmica, representada aí através da cadeia de Markov, qual seria a fração de tempo que eu tenho essa máquina funcional, né? Porque veja que mesmo as máquinas, elas não funcionam 100% do tempo na melhor das capacidades, ok, pessoal? Enfim. Aqui você tem ótimos pushes nesse sentido, pessoal, que eles vão ser explorados, mas como é na semana, no projeto da semana 2, então a gente vai voltar a eles, tá? E são posts muito interessantes que relacionam essa questão que eu coloquei, inclusive, no início dessa aula, de você ter essa dinâmica de aprendizado de máquina, que tem um agente, interage com o ambiente fornece um retorno tanto em termos de recompensa e de atualização do estado, e essas informações, então, são passadas por a gente que vai aí escolher novas ações, né? Ou modificar suas ações. Enfim, e aqui tem um outro post também bem bacana, que é essa coisa do estado estacionário. Então, dado certas probabilidades, qual é a fração de tempo que a máquina, ou o agente, ou enfim, o que seja o que você esteja modelando, qual é a fração de tempo que ele vai permanecer num determinado estado, ok? Então também tem aí uma coisa bem interessante que vai ser mais explorada mais para frente. Aqui, pessoal, uma outra possibilidade de aplicação desse conceito de cadeia de Markov você poderia usar a questão do Network Science. Eu indico esse livro online muito interessante. E ele, inclusive, fala como é que as redes podem ser formadas, né? E aqui tem diferentes graus de conexão entre os nós. E esse grau de conexão entre os nós de uma rede podem seguir algumas distribuições, dependendo das condições. Entra lá se você tiver interesse nesse assunto, entra aqui. E aqui é interessante que é uma analogia que, se vocês tiverem interesse, ponha nos comentários. Aliás, se vocês tiverem interesse em algum tópico, ponha nos comentários, a gente pode investir mais tempo. Que é a questão do dilema da inovação. Quando você introduz uma nova tecnologia, essa rede aqui de novos consumidores não está formada. E grande parte das inovações disruptivas, né? O que será uma inovação disruptiva? Quando você sai do telefone fixo para o celular, quando você sai do celular para o smartphone, ok? Que é o smartphone, é o celular com internet, mas com a possibilidade de receber dados, você tem vídeo, redes sociais, enfim, né? O celular não é só para fazer mais ligação telefônica, é para muitas outras coisas agora. É um computador muito bom, por sinal. E aí, enfim, tem uma certa dinâmica na formação dessas redes que pode ser associada à questão do network science, ou ciência de redes, e a questão do dilema da inovação. E aqui você pode ver também, pessoal, essa coisa do small words, né? Que é uma derivação desse network science, que ele fala, tem um experimento muito interessante, se vocês quiserem eu posso entrar inclusive com a história, né? Que foi feito aí na década de 60, 70, eu não me recordo, se eu tiver errado me corrijam aí nos comentários, que foi feito, né? Que você acabou se fazendo essa inferência de que você, em tese, você poderia se comunicar com qualquer pessoa no mundo através de 6 graus de separação, né? Quaisquer dois indivíduos podem estar a 6 contatos de distância, vamos falar assim, de maneira bem simplificada, tá? E aqui, pessoal, uma coisa bem bacana se a pessoa, se você quiser entrar em contato com alguém da rede, eventualmente você poderia identificar quem são os nós centrais, né, ou os influencers de uma determinada rede, né? Então essa questão da noção de centralidade da rede, ou grau de centralidade, ela é uma coisa interessante, está nesse post aqui. Como é que você poderia rapidamente tentar entrar em contato com alguém, talvez através desses influencers, né? E aí a gente traz isso aqui, pessoal, para o seguinte: imagina que eu tenho aí uma cadeia de Markov associada a 2 produtos, consumo de refrigerantes, por exemplo, né? E aí, será que vale a pena eu aumentar o consumo, né? Ou estimular esse consumo através de propaganda? Quanto é que seria o valor justo ou adequado, né? Em termos de... Isso aqui influencia a compra da pessoa, né? A próxima compra.
mas qual vai ser o estado estacionário ou a fração da população que vai ficar consumindo, porque você sempre tem a migração de uma pessoa para o outro refrigerante, mas quanto que eu deveria pagar, ou no máximo, ou quanto que valeria a pena, seria o máximo ali para você pagar, para você ganhar mais mercado, né? Cativo, digamos assim, tá? Isso tudo está relacionado com o conteúdo que eu já havia mencionado da semana 2, né? Aqui no caso não é da semana 1, mas da semana 2, tá? Que é o que a gente vai abordar com maior detalhe e ênfase essa questão do estado estacionário na próxima semana, tá bom? Então aqui um bônus, pessoal, para quem conseguiu ficar até o final ou gostou do conteúdo até o final. Esses slides eu fiz aqui uma primeira versão rabiscada, né? Aqui os rascunhos. E depois, óbvio, depois eu fiz uma interação com os alunos, fiz uma dinâmica, e fui acrescentando, colocando, tirando, reorganizando tudo aquilo que foi pensado, tá? E é isso, pessoal. Semana que vem, então, a gente volta com mais aprofundamento em relação a essa coisa da cadeia de Markov e estado estacionário. Beleza? Obrigado, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!